E vamos falar do Empédocles, né? O Empédocles, ele é um filósofo pré-socrático, né, como todos os outros que eu estou falando, que nasceu na cidade de Agrigento, na Sicília, em 492 a.C. E ele morreu em 435 a.C. Tá? Além de filósofo, ele era poeta, médico, ele participava ativamente da política, porém, ele se atribuía poderes mágicos. Ele achava que ele era imortal, né, que ele conseguiria ressuscitar dos mortos, que ele conseguiria controlar os ventos e a chuva. Né? Até existe uma lenda de que ele se jogou na cratera de um vulcão para provar que ele era um deus imortal. Tá? O Empédocles, ele era admirador do Parmênides, tá? Ele aceitou como verdadeira, né, a conclusão do Parmênides de que o ser é e o não ser não é. Né? Lembra que a gente falou disso agora há pouquinho, né? Então, para o filósofo, né, assim como os outros pré-socráticos, a natureza ela é formada por substâncias simples e básicas, tá? É assim como Tales achava da água, né? O Heráclito achava o fogo, tal. O Empédocles ele acreditava que tudo é constituído por água, terra, ar e fogo, os 4 elementos, né? Como a gente conhece. Para ele, esses elementos eles são as raízes de todas as coisas, né? Ou seja, eles são o princípio, né, de todas as coisas, no sentido de que há uma combinação entre esses elementos, né? Eles se combinam entre si e deles surgiriam o planeta, as plantas, as rochas, tudo, né, que existe. Então, da mesma forma, né, que o bem e o mal, certo, né, seriam coisas, eles iriam se completando ali e formariam a natureza, né? Isso parece realmente uma cadeia de DNA, né? Assim, na verdade, não existe nem nascimento e nem morte para ele, tá? No sentido de morte, assim, no sentido de uma coisa não vir do nada e nem retornar para o nada, tá? O que existe é uma mistura e uma separação das coisas. Tá? Esses 4 elementos eles se misturam, né, numa certa proporção, numa certa coisa que se transforma em alguma coisa. Quando essa coisa deixa de existir, esses elementos eles voltam a ser, eles se separam, né? Na verdade, essa coisa deixa de existir porque esses elementos eles se separam e voltam a ser o que era. Então, por exemplo, quando nasce um animal, então uma série de elementos foram reunidos ali, né, em uma determinada ordem, claro, né? E esse animal ele não surge do nada. E quando esse animal morre, esses mesmos elementos eles se separam, né? Portanto, nada deixa de existir realmente, tudo se transforma. Isso aí já seria um pouquinho diferente ali do mestre dele, né? Mas para ele, o que é que faz com que esses elementos se reúnam e se separem, tá? De forma ali até um pouco poética, né? O Empédocles ele afirmava que as forças responsáveis por essas transformações no mundo são o amor e o ódio, tá? Então, o amor e o ódio faria com que esses elementos se aproximassem ou se separassem, tá? O que acontece, gente? Na minha concepção, tá? Isso eu tô falando como Vanderlis, professora, não tô falando como, né? Na minha concepção, eu acho que naquela época, imagina, 500 antes de Cristo, lá por volta de 500 antes de Cristo, as palavras, às vezes, muitas vezes tinham um outro sentido para eles, tá? Então, amor e ódio poderia ser alguma força de atração, né? E não simplesmente o amor que a gente conhece, que a gente tem esse, né? Esse entendimento, né? Pode ser que eles pensassem amor e ódio como alguma outra força de atração. Não sei, penso eu, tá? Então, o filósofo, o que ele pensava? O filósofo, né? Esse filósofo. Seria incorreto pensar que o universo, como a gente conheceu, surgiu do amor. Ele pensava assim, se fosse só do amor, todos os elementos eles seriam comprimidos ali em um objeto só, uma coisa esférica sem, né, sem nada, sem só aquilo ali. E assim a gente não teria
nada no universo, teria só uma bola compacta e nada mais. Por outro lado, se o ódio prevalecesse, a gente teria um universo formado por uma infinidade de elementos, um afastado do outro, ou seja, não existiria, né, seriam só elementos afastados. Então, assim, a natureza como a gente conhece, ela seria combinada de um amor e o ódio, né? Ela seria essa combinação, tá? Uma quantidade um pouco maior, uma quantidade um pouco menor, mas, né, ambos seriam necessários para que existissem planetas, animais, árvores, estrelas, tudo, né? Então, o amor e o ódio seria o gerador de tudo, digamos assim. Hoje a gente acredita que o órgão responsável pelo pensamento é o cérebro. Mas para o Empédocles, ele tinha uma teoria meio diferente da gente. Ele achava que os pensamentos vinham do coração. Eles surgiam no coração e eles eram transportados né, através do sangue. Né, eles eram conduzidos através do sangue. Né, então, de modo que o pensamento ele não seria uma exclusividade dos seres humanos, tá? Os animais, né, também conseguiriam pensar. Né? O Empédocles, né, por influência dos pitagóricos, ele tinha uma série de crenças místicas. Tá? Ele acreditava que ele era um deus imortal, né, como eu falei, né, no começo. Mas assim, ele era um deus imortal, aí ele cometeu o pecado de assassinato, né, ele assassinou alguém e ele comeu carne, isso, né, em vidas passadas. E aí ele foi condenado a pagar sua culpa, né, espiar, né? Lembra que a gente falou lá nos pitagóricos, né, nos Pitágoras, que ele foi condenado a espiar essa culpa, né, esse pecado, se tornando uma infinidade de outros seres. Ele teria sido árvore, pássaro, peixe, um monte de outros seres, até voltar, né, isso teria durado milhares de anos, segundo ele mesmo, né, até ele ter voltado novamente como um ser imortal, tá? De modo que ele não precisaria mais reencarnar em outras formas de vida inferiores, né? Ele já teria alcançado ali o patamar de um Deus imortal, tá? Não está claro se a imortalidade, o processo de encarnação que ele acreditava era algo que acontecia com todos os seres humanos, tá? Ou apenas com alguns, tá? Desculpa. O Pitágoras acreditava que era uma condição do ser humano. Agora, ele não deixava claro se ele acreditava que ele era assim, né? Ele seria especial, ou uns poucos, ou se toda a humanidade seria assim. Bom, próxima aula, Demócrito.